E aí galera, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Vambora que eu tô com pressa, vamos pra cima. É o primeiro vídeo aqui desta quarta-feira, agora devidamente recuperado, né? Ontem, por motivos óbvios, não deu pra gravar nenhum vídeo, né? Showzinho de Sorriso Maroto, saí bem mal, né? Inclusive, se eu publicasse aqui os áudios que eu mandei pra amigos, eu acho que eu ia perder uma boa parte dos inscritos aqui um pouco estarrecidos com o meu comportamento. Mas, de qualquer maneira, o mais importante agora é a gente falar do Botafogo. Rapaziada, vocês estão vendo aqui minha chuteira aqui atrás, né? Vai rolar joguinho hoje. Hoje tem Brown em campo. Vambora. Vamos torcer pra minha panturrilha não dá aborrecimentos, né, cara? A panturrilha tá mal. Mas vambora, galera. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Vamos falar aqui sobre Jefinho, tá? Uma notícia do GE. Globo. Eu achei bem interessante, né, essa notícia sobre o Jefinho, em relação a treinamento de finalização e tudo mais. Isso é bem legal, né? Eu acho bem legal mesmo, e eu vou dizer o porquê. Não com o básico, né, cara? Porque é importante, jogador treinado, focar, isso é o básico, né? Eu vou querer ir além nos aspectos técnicos, né? E que foram deixados um pouco de lado, né? Porque é considerado uma tecnocracia e, na verdade, não é tecnocracia, na minha opinião, esse tipo de coisa, beleza? E eu quero falar também sobre posições para reforçar no Botafogo em 2023, assim, na minha opinião, na minha leitura, né? Você pode ter uma leitura diferente, você pode concordar com algumas coisas, discordar de outras, você pode querer que o Botafogo contrate outros atletas, né? Vamos para cima para a gente poder discutir sobre tudo isso. Primeiro, duas coisas, na verdade, três coisas. Cara, primeiro dizer que o YouTube tá de sacanagem com a gente, né? Tá bizarro, né? Tem vídeos aqui que, porra, são pautas super atrativas e estão dando 1000 views apenas no vídeo. Esse último aí sobre as lesões, então, cara. Então, ativa o sininho, tá legal? Além de se inscrever aqui no canal, aperta nesse sino que tem aqui embaixo. Em algum lugar tem um sininho. Aí você vai colocar todas e toda vez que eu publicar um vídeo vai aparecer a notificação no seu celular. Segundo aspecto, quer me ver falando sobre Copa do Mundo. Copa do Mundo tá chegando, né? Inclusive a gente tem que combinar algumas questões aqui a respeito de Copa, porque eu não vou ter vida na Copa do Mundo. Então a gente vai acabar reduzindo um pouco o conteúdo aqui no canal Brownie Fogo, porque eu vou comentar jogo, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou ter que viajar, não pra Copa, né, cara? Mas vou ter que fazer viagens, enfim, né? Vai ser uma loucura. E se você quiser me acompanhar falando de futebol em geral, a gente reabriu o canal Daniel Brownie, que vai ser a nossa casa para falar de Copa do Mundo aqui no YouTube. O link tá na descrição para você se inscrever. E também tem o nosso TikTok, né? Que a gente fomenta lá com 30, 40 vídeos. A gente vai ter, assim, 30 vídeos por dia de Copa do Mundo lá no nosso perfil do TikTok. Beleza, rapaziada? Então, não perca. Eu vou colocar aqui o link na descrição também. E hoje, se tiver de bobeira ali por volta das 8 da noite, me assista na Ronaldo TV. Eu vou estar lá na Ronaldo TV, a convite do meu parceiro Vitor Canedo, falando de Copa do Mundo também. Tá legal? Hoje, no caso, quarta-feira. Beleza? Vamos lá, rapaziada. Eu quero trocar uma ideia aqui com vocês agora, sem enrolação, porque já são 3 minutos de vídeo, sobre o Jefinho, tá? Saiu aí no GE que o Jefinho, ele vai treinar finalização durante esse período aí, sem jogos do Botafogo, esse período de férias, tá legal? O Botafogo, inclusive é importante a gente até destacar que o planejamento do Botafogo. O Botafogo continua os treinamentos, aí parece que agora na sexta vai ter uma pequena folga aí para os jogadores aí de 5 dias mais ou menos, e aí depois os atletas se preparam para treinar novamente no Espaço Lonier, viajar, treinar lá no CT da base do Crystal Palace e realizar, né, o jogo amistoso contra a equipe do Crystal Palace no dia 3 de dezembro. E aí depois retornam pro Rio de Janeiro e aí terão férias a partir do dia 5 de dezembro. E o Jefinho, a partir das férias dele, né, no dia 5 de dezembro, até o momento que o Botafogo voltar a jogar, seja no Campeonato Carioca com alguns jogadores, né, porque a maioria deve ser do Botafogo B, seja para as primeiras fases ali de Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim, vai ter pré-temporada, não se sabe ainda onde, existe possibilidade dos Estados Unidos. Fato é que o Jefinho, ele vai aproveitar as férias para treinar finalização, né? Isso foi uma informação aí do GE. Globo, e quem vai participar desse auxílio de treinamento de finalização com ele é o Júlio César. Não sei se vocês lembram do Júlio César, atacante, né, revelado no Fluminense, jogou no futebol europeu, aqui no futebol brasileiro nos últimos anos, antes de encerrar a sua carreira, a sua trajetória. Eu não me lembro qual foi o time que ele jogou, o time pequeno aqui do Rio de Janeiro que ele chegou a jogar, agora eu não me lembro se foi
o Madureira, se foi o Boa Vista, foi mal, cara, não me lembro. Fato é que ali em 2011, 2012, ele se destacou muito jogando no Figueirense, né? O Júlio César carequinha, que inclusive quase parou no Botafogo nesse período aí, acabou não acontecendo a negociação, mas o Júlio César, ele inclusive marcou um gol, né, que tirou do Botafogo as chances ali de continuar disputando o título brasileiro. Aquele jogo em 2011, né, a gente lembra que a gente criticou bastante o Caio Júnior, que era o técnico à época, né, o saudoso Caio Júnior, que faleceu naquele acidente aéreo da Chapecoense. O Caio Júnior escalou o Léo lá no meio campo, e a memória é muito boa para essas questões do Botafogo, cara. E aí o Botafogo perdeu por 1-0, um golaço, né, de fora da área do Júlio César pro Figueirense no Newton Santos. Ele, que inclusive eu direto, né, nesses campeonatos amadores que às vezes eu jogo de futsal e tudo mais, ele tá sempre disputando alguns campeonatos ali profissionais de futsal, né, cara? É um cara que gosta muito do futebol, não adianta. Tem cara que aposenta, não quer mais saber de bola, daqueles caras viciados em futebol, né, cara? E é um cara que sempre finalizou muito bem. E faz esse tipo de treinamento técnico e aí vai auxiliar o Jefinho nesse sentido, de acordo com essa informação do GE. Globo. Eu acho isso muito legal, cara. Não só pelo comprometimento, pela determinação do Jefinho, pela, sei lá, cara, pela atitude, né, a própria iniciativa, melhor dizendo, do Jefinho em realizar esses treinamentos, esse aperfeiçoamento, né, a finalização é um ponto fraco do Jefinho, e eu volto a repetir, se o Jefinho, com os dribles que ele tem, né, com a noção de 1 para 1 que ele tem, se ele finalizasse bem, ele não estava no Botafogo, ele já estava no futebol europeu há muito tempo, jogando Champions, né? Então, esse cara melhorando a finalização, meu irmão, ele vai resolver jogo pro Botafogo. Esse moleque é um absurdo, né? Ele é um craque, né, no aspecto do drible. Se ele melhorar o aspecto do passe e da finalização, esse maluco vai ficar muito completo e vai ser difícil segurá-lo em 2023, cara. Vai ser uma loucura, né? E aí, eu acho importante a gente ressaltar o seguinte, como eu acho que a galera aí da velha guarda, a galera que gosta mais do futebol antigo, vai concordar comigo. Como o futebol, a gente vê que no futebol muitas coisas mudaram para melhor, sabe? A tecnologia, a adaptação, os treinamentos, mas se tem uma coisa que ficou, que se deixou de lado, é o aspecto do aperfeiçoamento dos gestos técnicos, sabe? O aperfeiçoamento do passe, o aperfeiçoamento da chapada, o aperfeiçoamento da finalização, seja ela de bola rolando, de bola parada. Não à toa, né, a gente tem a quantidade de gols de falta no planeta diminuindo consideravelmente, de grandes cobradores de falta diminuindo consideravelmente. Ok, né, a gente sabe que está mais difícil, os goleiros estão melhores, né, então tudo isso conta, mas conta também o fato de que, por exemplo, uma área da fisiologia, né, existe uma rixa muito grande que não deixam os caras treinarem muito finalização, porque é muito aspecto muscular, muita repetição, né, muito choque muscular, então isso pode lesionar e desgastar a musculatura do atleta para esse calendário tão rígido de número de jogos, né? Por isso que eu defendo tanto um calendário mais justo e mais eficaz, sabe, para o nosso futebol. Por isso que é mais interessante. Porque a gente tendo o jogo quarta, domingo, a gente piora a qualidade física desses jogadores. E às vezes eles não vão conseguir treinar adequadamente um fundamento, porque eles têm que se resguardar, porque é jogo o tempo inteiro. Se a gente tivesse um jogo a cada 10 dias, um jogo por semana, esses caras iam treinar muito mais, com uma cabeça muito mais tranquila. E, cara, o desenvolvimento técnico ia ser muito melhor, sabe? E aí o Jefinho melhorando esse aspecto é muito interessante. Eu tava conversando sobre isso com o Carlos Roberto, né, cara, grande ídolo do Botafogo. Eu estive outro dia no Newton Santos para um evento que teve de um patrocinador do Botafogo, um futebol, e a gente tava conversando, eu e o Carlos Roberto, né, cara, que os jogadores de fato eles não treinam mais a questão da falta, o aperfeiçoamento, né, que os jogadores, por exemplo, ele tava até citando, a gente tava até falando do Jefinho. Pô, cara, às vezes o Jefinho ele tá perdendo a passada, sabe? No momento que ele vai chutar, ele perde a passada, ele pega na orelha da bola e ela vai embora, né? Então, se ele dá mais um toquinho, se ele, assim, aperfeiçoa o corpo, a cintura, o movimento, dá pra ele bater na bola legal, sabe? Perdão. Então, a gente vê essa iniciativa do Jefinho é legal e a gente tem a noção de que o clube também, tendo o aval nisso, deve ter participação nisso, entende que isso não é aspecto tecnocrático, isso não tem que ser tirado como algo ultrapassado. Isso é algo amplamente necessário, sabe? O aperfeiçoamento do chute do atleta, a técnica do chute, a chapada, né? Como você pega na bola no momento de chutar, situações diferentes de finalização, como é que você posiciona o seu corpo, como é que fica o pé de apoio, tudo isso acaba sendo ignorado porque, ele aprende na base, beleza, mas muitos jogadores não tiveram a base.
Muitos jogadores tiveram que aperfeiçoar outros pontos na base e poderiam melhorar sim no profissional. Por que não aprender no profissional? Então isso é muito importante, sabe? E agora que a gente já tá com 10 minutos, né, cara, porque eu falei pra caramba desse tema aqui do Jefinho, a gente fala rapidamente. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo um pouco mais legal a respeito disso. A gente fala aqui, né, sobre quais posições, brevemente, eu gostaria que o Botafogo reforçasse para essa temporada 2023, tá? O Gatito, ele teve uma cirurgia no ombro, né? Acredito que ele volte só lá pro Campeonato Brasileiro, tá, gente? Esse negócio do Gatito foi bem chatinho, não foi um deslocamento normal de ombro, o negócio foi feio, né? Então o Gatito Fernandes deve fazer uma renovação básica naqueles protocolos médicos, né, por pelo menos mais um ano. E aí o Botafogo, na minha opinião, tem que contratar um goleiro sim. Caso a gente tenha ausência por algum motivo do Lucas Perry, a gente mantém o nível. O Botafogo tem que ir atrás de um goleiro sim no mercado, né? Com o Lucas Perry e Gatito eu não veria essa necessidade, agora tem. Lateral direita, para mim é um ponto muito importante. O Botafogo não conseguiu achar, né, uma lateral direita sucinta e sólida nessa temporada. O Daniel Borges em um determinado momento foi muito bem, mas aí depois ele decaiu. Nessa última partida, então, dele foi trágica. Ele teve muitas assistências, né? Inclusive jogou bem na lateral esquerda, mas na lateral direita não se assegurou. O Rafael teve o problema das lesões. Espero que em 2023 ele melhore. Inclusive, eu quero citar alguns jogadores aqui que em 2023 tiveram problemas sem essa sequência de jogos, né? Sem essa performance por conta do aspecto físico, e eu acho que podem ser nomes da vez em 2023. E o Saravia não fica, né? Realmente não abraçou, não aconteceu o Saravia no Botafogo. E aí o Botafogo tem que contratar, não tenha dúvida que o Botafogo tem que contratar algum jogador em 2023, para lateral direita. Zaga, cara, eu acho muito importante que o Botafogo contrate um zagueiro canhoto, sabe? Na ausência do Cuesta, tudo bem que você tem alguns zagueiros ali que quebram um galho pela esquerda, às vezes o Adrielson joga na esquerda, o Sampaio quebra um galho, tem o Canu, mas ambos são destros, sabe? Eu acho que é muito importante o Botafogo ter um zagueiro canhoto, reserva do Cuesta. Lateral esquerda também acho que é importante a gente nivelar o elenco. Eu acho que há uma disparidade muito grande entre Marçal e Hugo. Não acho o Hugo ruim, mas o Hugo está muito abaixo do Marçal. Eu acho que o Botafogo tinha que contratar um jogador, por exemplo, houve ali a possibilidade do Júnior Capixaba, né, jogador que se destacou muito no Bahia, no Fortaleza, foi até citado pelo Tite numa entrevista de uma coletiva há uns anos, né, mas ele vai pro Red Bull Bragantino, pelo que parece, ele não vai pro Botafogo nem pro Cruzeiro, que estavam de olho no cara, vai pro Bragantino, e o Botafogo, na minha opinião, tinha que contratar um cara ali, ó, Marçal machucou, tem um cara que quebra um galho e é muito útil pra gente não sentir tanta falta do Marçal. Volante, cara, eu por hora eu tô satisfeito com os volantes do Botafogo, inclusive com a chegada do Marlon Freitas. Meio campo, acharia interessante que o Botafogo contratasse um atleta com a característica de 10, para que se variasse um pouco. É aquele cara que ele não vai estar no nível dos titulares, mas é um cara com uma característica de meia atacante. Hoje nós temos os médios, né? A gente tem que ter aquele meia atacante, aquele cara que pisa na área também, aquele cara para mudar o cenário do jogo no segundo tempo. Ponta direita eu acho fundamental. A ponta esquerda eu vou confiar muito no Jefinho. Eu acho que nós temos jogadores interessantes. O Vitor Sá, acho que ele pode melhorar na ponta esquerda em 2023. Não sei se ele ficar. Acredito que fique, porque tem contrato e multa rescisória alta. Mas ponta direita é um problema, sabe? A ponta direita, o Botafogo tem que ter um atleta, mesmo que seja aquele cara de mais construção e tudo mais. Acho que o Botafogo tem que ir ao mercado buscar esse jogador para atuar do lado direito. E o centroavante? Tá? Centroavante também na mesma lógica do Marçal, para você ter um cara na ausência do Marçal, que seja no nivelamento ali bom da lateral esquerda, eu vejo o mesmo cenário para a centroavância, sabe? Para mim o cenário ideal seria o Erisson, né? Quando você não tem o Tiquinho, você tem o Erisson, que é um cara que quebra um galho, é esforçado, é um cara que faz gol, que não tá no nível do Tiquinho, mas é um cara que ele pode contribuir, mas o Erisson já foi, não adianta, tá em Portugal, e aí o Botafogo, na minha opinião, tinha que contratar sim um centroavante para, não tem o Tiquinho machucou, tá suspenso, tá com algum problema, vai ter que ficar 3 semanas fora, a gente tem um cara para suprir essa ausência bem, ou até jogar junto, sabe? Eu acho que é muito importante. Tem o Matheus Nascimento, eu acho que é importante ter mais um outro, sabe? Acho que é importante termos um outro cara e eu acho que o Botafogo tem que buscar no mercado sim, beleza? Acho que eu citei goleiro, lateral direito, zagueiro canhoto, lateral esquerdo, meio campista, ponta direita, centroavante. Citei 7 peças, mais ou menos. E aí? O que vocês contratariam a mais ou a menos? Comentem aí. Um abraço, rapaziada. Fui!